Boa tarde, eu sou a Dulcineia Rocha, vou estar falando sobre gestão escolar e os desafios contemporâneos. Vamos começar falando o papel da gestão escolar. Vamos lá? A gestão escolar é a maneira como a escola é administrada no geral. Para um desenvolvimento educacional por inteiro, o profissional responsável pelo setor deve observar as necessidades e as particularidades de cada setor, ocasionando assim uma melhor e eficaz relação de desenvolvimento das atividades propostas. Para que isso ocorra, é necessário possuir habilidades de gerenciamento em aspectos que vão desde o plano pedagógico até aí as questões financeiras. Vamos continuar? Sendo assim, atendendo a instituição como um todo, não somente ali no foco de negócio, que é o ensino em si, com o objetivo de orientar a busca por resultados e fortalecimento da liderança, motivando o grupo no alcance dos objetivos, além de dar destaque à qualidade do currículo por competências e impulsionar estímulos à participação da família no processo aí de busca da perfeição do ensino-aprendizagem, abrangendo aí todos os aspectos que dizem respeito a esse processo. Continuar. Sendo assim, a gestão escolar, ela envolve vários setores, dos quais podemos citar 4 áreas aí como sendo as principais: a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão financeira e gestão eficiência. Ambas precisam estar em constante diálogo e entendimento para o bom funcionamento da instituição. Quer dizer, elas precisam andar sempre juntas, uma dialogando com a outra, para o bom funcionamento. Uma vez que cabe ao gestor tornar integral os mais diversos setores, em função do desenvolvimento aí da escola. A gestão escolar tem papel fundamental, para melhorar como um todo a instituição de ensino. Próximo slide. Gestão escolar e a pandemia do Covid-19. Vamos falar um pouco aqui como a gestão esteve lidando e está lidando com a pandemia. Vamos lá. Tanto o gestor escolar como a gestão escolar tiveram que se reinventar, sem contar aí do despreparo próprio, que por muitas vezes, junto com o desespero da equipe interna, a gestão escolar passou a ser a principal meio aí de mediação entre a escola, o Estado e a comunidade escolar. Devido ao contexto de distanciamento social, as estratégias e ações da gestão escolar precisaram ser readaptadas, levando em consideração sempre o ambiente e as ocasionalidades ou as incertezas, agora dentro desse contexto aí de pandemia que estamos passando. Desta forma, como os gestores podem atuar em meio à pandemia do novo Covid-19 para garantir uma melhoria no seu meio administrativo? Para começarmos, não existe uma única maneira ou solução para resolver os problemas. E para o bom funcionamento da instituição, é necessário e importante que a instituição tenha um olhar aí ampliado,
tanto para o interno quanto para o externo. Diante do cenário de pandemia, o contexto educacional paulista, assim como em outros estados, foram fortemente afetados, né? A gente sabe, até no mundo inteiro, né? Todos foram afetados em todos os níveis por essa pandemia. Vamos continuar. Com o aparecimento da pandemia, foi bastante visível o quão desigual o nosso estado ainda é em se tratando de acesso aos meios tecnológicos, sendo estes indispensáveis no momento de aulas remotas. Mesmo que muitos alunos e muitos professores possuam um aparelho de celular, nem sempre o celular consegue atender um conhecimento com qualidade, ou ainda, muitos desses alunos não têm um plano de internet, ou o celular tem um espaço suficiente para comportar um aplicativo para o estudo. Então, para algumas pessoas, até professores mesmos, acaba se tornando muito difícil mesmo ter um acesso bom à internet, um aparelho bom e conseguir manter os estudos. Próximo. Além disso, o ensino remoto aí que foi adotado pela Secretaria do Estado de São Paulo, no decorrer da sua execução, apresentou diversas falhas, utilizadas aí por volta de um ano e meio, né? Vem se mostrando muito frágil e insatisfatório, principalmente quando se fala na educação de qualidade, né? Não é suficiente, não está sendo muito bem oferecido, né? São inúmeros os estragos causados e que atingem de maneira direta o aprendizado, dos quais os mais presentes são a falta de computadores, de tablet para os alunos e para os professores. Passou uma. A falta de planejamento da Secretaria de Educação, que tenta levar a aula presencial para o EAD, ignorando aí as novas tecnologias e metodologias, o que acaba dificultando o andamento da aprendizagem. Continuando ainda aqui nesse contexto, segundo os estudos do IPA, acesso domiciliar à internet e ensino remoto na pandemia, publicado em agosto de 2020, aponta que no Brasil, cerca de 6 milhões de estudantes, desde a pré-escola até a pós-graduação, não têm acesso à internet na sua casa. Isso é muito difícil prosseguir com o ensino, né? Dentre os estados brasileiros, o estudo indica que a Bahia é o estado com maior número absoluto de estudantes sem acesso à internet em banda larga, ou 3G ou 4G, seguindo por um estado da região norte, o Pará, e outros dois na região nordeste, Maranhão e Ceará, antes de aparecerem São Paulo e Minas Gerais. Os dois estados mais populosos do país seguem respectivamente aí em quinto e sexto lugar nesse aspecto de estudantes com falta de internet, né, de tecnologia. Vamos para os próximos. Aqui eu vou falar um pouco sobre a entrevista. Eu fiz um breve resumo mediante a resposta do gestor. Fiz algumas perguntas e ele foi respondendo. Essa entrevista foi feita com o gestor da Escola de Educação Infantil do município aqui de Osasco, São Paulo. Um breve resumo das perguntas. Vamos começar. Como fazer gestão de uma escola sem alunos, fechada por causa da pandemia?
tanto para mim como gestora, assim como para a equipe da unidade, foi e está sendo um grande desafio e enfrentamento da pandemia. Ela diz aqui: me deparei com situações que me deixaram frustrada, diz, contando das dificuldades aí de se engajar os alunos e ao mesmo tempo lidar com todas as incertezas que a pandemia trouxe, né? Como gestora, ainda buscou aperfeiçoar os seus conhecimentos nos meios digitais, dos quais seriam de fundamental importância durante esse período de isolamento social. Para a próxima, outro fator importante foi a comunicação na etapa inicial de rearranjos. Tínhamos a preocupação em transmitir a todos os pais de maneira mais tranquila possível, a fim de comunicarmos as informações fundamentais naquele momento, mas cuidando de acalmar os ânimos, né? Com o objetivo de mantê-los cientes de todas as nossas decisões e passos seguintes, deixando aí as famílias mais tranquilas. Penso que isso foi decisivo para a continuidade de todo o processo em si. Um momento meio complicado, né, para as escolas. Vamos aqui para a próxima. Como a escola está procedendo com funcionários, cozinha e serviços terceirizados? Ela respondeu aqui, mais ou menos isso os professores trabalharão de casa, respeitando suas cargas horárias, e receberão seus salários normalmente. Antes do início remoto, cuidamos de organizar tudo isso. A escola disponibilizará computadores, fones de ouvido e outros equipamentos para aqueles que precisarem, e estaremos aí à disposição para ajudá-los no que for preciso para uma aprendizagem com qualidade. Será um grande desafio. Vamos para a próxima. Quanto ao pessoal da equipe e da limpeza, né, do apoio e alimentação, em especial com a escola fechada, sem alunos, decidimos manter ninguém trabalhando, permaneceu em casa, né? A unidade aproveitará esse período. Vamos para a próxima pergunta. A unidade aproveitará esse período para realizar alguma limpeza específica ou mudanças, reformas estruturais? A princípio, sim. Aliás, já estávamos meio caminho andado, o início de uma reforma das salas de aula, do solário e dos banheiros. E mais outras menores, mais que precisamos fazer pequenos reparos. Queremos fazer para atender melhor as nossas crianças. Continuando, porém, diante do momento de isolamento social e com as escolas fechadas, iremos discutir junto ao órgão do município, junto ao órgão responsável do município, para podermos buscar um caminho para resolver essa situação. Vamos lá, próxima pergunta. Quais medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? Como foi, será e como será planejar o retorno das aulas? Com o isolamento social causado pelo coronavírus, nós precisamos nos reinventar nesse momento, buscando a tecnologia como uma aliada. Vamos para o próximo. Desenvolvemos para nossos alunos rádios online, visita aos alunos para entregar o material didático, para aqueles que não podem se deslocar aí até a escola, atendimento através do WhatsApp também, e planos de comunicação são algumas estratégias alternativas possíveis adotadas por nós, inclusive por muitas
muitas outras escolas e seus docentes aí para tentar diminuir os impactos da pandemia no cotidiano escolar dos nossos alunos. Os alunos com necessidades especiais também serão atendidos, serão supridos de forma remota. Os professores do atendimento especializado precisará se readaptar para atender esses alunos, com qualidade e perseverança sempre. Quanto ao retorno não presencial, não saberemos como é e como vai acontecer, e nem quando. Mas assim que os órgãos e as autoridades competentes liberar o retorno presencial, que imaginamos deverá ser com um percentual menor de pessoas, de alunos, e um retorno gradativamente, um passo de cada vez, e voltaremos. Voltaremos primeiro com a equipe do apoio, uns 4 dias pelo menos, antes do início das aulas, para a limpeza adequada do ambiente e adequação do espaço, no geral. Os professores também voltam para que consigam organizar aí a transição do remoto para o novo presencial. Feito isso, é que nossos alunos retornarão com os protocolos aí de higiene que todos deveremos seguir, Vamos aqui para a próxima pergunta. Como será a gestão escolar pós-pandemia? O que mudará? Será, portanto, um grande desafio para a gestão definir abordagens de ensino que vão além da transmissão de aulas remotas. É muito mais que isso, mas que ao mesmo tempo tragam para nós muitas possibilidades e proporcionem apoio para novas maneiras que sejam transformadoras na aprendizagem, contando para isso com o uso das tecnologias de ambientes digitais como grande aliada. Vamos para o próximo. Garantindo o interesse e a participação ativa do aluno. Muitas coisas mudarão com certeza no nosso dia a dia, na sala de aula e também na nossa casa, na nossa família. Após o retorno para o presencial, será um momento de refletirmos tudo que passamos em meio à pandemia do Covid-19. E isso nos trará uma oportunidade de repensarmos e readaptarmos nosso currículo, sempre que necessário, e levando em consideração a aprendizagem dos nossos alunos. Tenho a convicção que voltaremos muito mais fortes e dispostos a buscar uma educação mais igualitária e justa, para formar cidadãos críticos e autônomos perante a sociedade atual. Quais são os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Vamos lá. Na educação, o fechamento das escolas como medida preventiva para evitar a contaminação em escala do novo coronavírus, o que aí nos alertou para a preocupação da situação e nos levou à tomada de decisões visando com isso orientar, tranquilizar, conscientizar e preparar toda a equipe da escola para ações futuras, tão logo a pandemia seja controlada, independentemente do tempo
em que isso for ocorrer, em que isso durar, né? Vamos para o próximo. Podemos prever algumas consequências dessa pandemia na comunidade escolar, como por exemplo, vamos começar falando aqui da falta de professores, falta de outros profissionais da educação, dificuldade no abastecimento dos estoques de materiais aí, de uso administrativo e pedagógico, assim como da merenda escolar. Dificuldade quanto ao atendimento às exigências aí da legislação do ensino em relação ao cumprimento do calendário escolar ou o uso de estratégias didáticas pedagógicas diferentes das usuais, das que estamos acostumados, né? Vamos continuar. Quais ações poderão aí ser desenvolvidas no âmbito da gestão para amenizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? A gestão, principalmente nesse período de pandemia, não tem medido esforços para oferecer aos nossos alunos educação de qualidade e que possa chegar a todos que têm esse direito garantido. A escola está a todo momento em busca de ações e estratégias inovadoras que possam ser utilizadas como aliadas nesse processo para diminuir as consequências do novo coronavírus. Dentre algumas ações pedagógicas que iremos realizar, podemos citar. Vamos continuar. Garantir o acesso de todos os alunos às atividades remotas que forem propostas. Envolver os pais no acompanhamento dos filhos nos estudos. Eles são aí peças fundamentais nesse momento. Além disso, estarão presentes o recolhimento de feedbacks continuamente pela escola junto aos alunos e à família aí, sobre o processo de aprendizagem, mantendo um diálogo constante por meio de fóruns online e outros meios digitais, por exemplo, fortalecendo aí os laços de confiança. Continuando. Dicas para uma gestão online. Vamos lá. Para manter o isolamento social, é fundamental utilizar as ferramentas digitais. Em tempos de pandemia, as ferramentas digitais são grandes aliadas da gestão escolar. Nesse contexto, se torna essencial. Assim, utilizar práticas de gestão escolar que medem os esforços das equipes de trabalho para ambientes virtuais, principalmente aí nesse momento, ajudam e muito com a manutenção do bom trabalho da instituição. São algumas dicas. Realize reuniões em ambientes virtuais. Adote sistemas de acompanhamentos de projetos. Aproxime aí a sua equipe através da criação de canais de comunicação. Planeje planeje a continuidade dos trabalhos e fortaleça a gestão escolar. Só um minutinho. Observe atentamente os recursos financeiros para executar com eficiência os projetos escolares. Essa maneira aí de planejamento garantirá a plena continuidade dos trabalhos, assim como as melhorias que poderão fazer do próprio projeto pedagógico, né?
Vamos continuar. Assim, conseguiremos ser mais críticos, mais organizados, e quando for retomado o trabalho de forma presencial, será muito mais dinâmico e efetivo. Para que isso ocorra de fato, a relação da família com a escola deverá ser revista e intensificada. Ai, eu tô um pouco gripada. Além do que, a sala de aula passará a ser dentro de casa. A família não poderá deixar passar, ignorando aí essa situação, né? Com isso, a mesma acabará participando das atividades de rotina dos filhos, interagindo constantemente aí na construção do conhecimento. Ocorrendo uma interação que seria aí esporadicamente, passa a acontecer com mais frequência, ou seja, no dia a dia. Vamos para o próximo. Em meio a essa nova situação educacional, os revés em relação à gestão escolar e à gestão da sala de aula ainda não estão visíveis, onde convivemos com planos educacionais emergenciais, sendo desafiadores em diferentes realidades e envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, em especial os professores e os alunos. Um novo normal educacional, como estão chamando, só irá alicerçar-se de fato com o retorno das atividades presenciais, mesmo que essa retomada seja em forma de rodízio e cheio de restrições. Vamos para o próximo. Por fim, podemos observar o papel da gestão escolar durante o ensino remoto, que teve como foco a reflexão de como, no momento desagradável, desfavorável aí, os gestores, além de dar conta de todas as demandas referente aí à administração pedagógica e da organização escolar, precisaram agir com sensibilidade durante o isolamento social, pandemia e seus prejuízos exigiram aí, né? Assim, refletimos sobre o papel da gestão da escola quanto à sociedade de maneira global, vivenciamos momentos críticos, como esse aí da pandemia, né, que estamos passando. Que, com o objetivo em si, foi de contribuir de forma significativa para a discussão sobre como a gestão escolar tem uma função social e pedagógica aí fundamental no momento em que possibilita que nós, estudantes e professores, não se sintam completamente isolados e repletos pelas incertezas. Na escola pública, em geral, os gestores devem ser cada vez mais firmes e com compromisso com a educação, trazendo uma conversa aberta, respeitosa e com responsabilidade, né? Para que assim todos possam fazer parte da equipe escolar. Confiem, todos que fazem parte da equipe escolar, confiem e acreditem no poder transformador da educação. Especialmente nos momentos de grandes mudanças e crises
globais. E temos certeza de uma coisa, que está no desafio de conviver o tempo todo aí com novas demandas profissionais e pessoais, com competência de realizar uma nova configuração internamente e socialmente. E dessa maneira, aí se tornarem protagonistas de novas propostas de ações pedagógicas que sejam mais significativas e que possam aí ultrapassar o interior das escolas, e especialmente os atuais modelos de gestão escolar. E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aula. Até uma próxima. Vamos pausar.